Olá, boa noite. Como vocês estão? Hoje eu vou falar algo muito pessoal. Hoje eu fui na minha consulta, como tem toda semana, com a psicóloga, com a minha psicóloga Vera, e estava conversando. E hoje eu passei pela terapia online, né? Desde a pandemia que eu não fazia isso. E no meio da conversa, relatando os acontecimentos, tudo o que aconteceu, eu falei da crise de ciática e nas dores do joelho que eu estou passando nas últimas semanas. Fazia muito tempo que eu não tinha isso, muito tempo. E numa altura da nossa consulta, retornou uma coisa assim que eu não queria olhar de fato, né? Não queria reconhecer, que é a questão do orgulho e da arrogância. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa e arrogante também, né? Eu tenho noção que eu tenho essa situação. E a arrogância que eu falo não é arrogância no sentido de não pedir ajuda, de querer fazer as coisas sozinho, de exigir de mim mais do que às vezes eu mesmo posso dar, falta de humildade também tem bastante. Não é porque eu trabalho com certas coisas, com saúde, faço palestras espíritas, religiosas, que eu falo de relacionamento, de bem-estar, que eu não tenha as minhas máculas também. E ela fez um comentário interessante, né? Que essas dores, que essa parte aí é uma somatização do meu corpo. Está muito ligado a essa característica minha, do arrogo e do orgulho. Para vocês terem uma ideia, eu estou no local hoje que eu voltei a trabalhar, estou gostando muito, é um clima muito bom para mim, gosto das pessoas, mas tem várias escadas. E eu, quando fui para lá, já estava tendo algumas dores nas costas por causa do ciático, em virtude de algumas situações que posteriormente, no futuro, eu conto. E aí, para almoçar, eu tenho que subir uma escada e ir até o local para esquentar a marmita, até almoçar. E eu estava subindo, mais de uma semana subindo aquela escada com o joelho doendo, com as costas doendo, e me ofereceram ajuda. Não, se quiser, a gente esquenta a marmita para você. E eu não, subi aquelas escadas com o joelho doendo, inchado, né? Para não pedir, né, a ajuda. Eu vou falar como desculpa, atrapalhar, aquela coisa toda. Não, mas se ofereceram para me ajudar e eu não aceitei. E essa semana chegou a um ponto que eu fui lá e falei, esquenta para mim porque não tá dando para subir a escada. Isso foi 1, 2 vezes. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma marmita elétrica. E engraçado, eu justifiquei na terapia que não é porque era uma forma de não atrapalhar os outros. E ela me fez refletir, né? Mas eles não se prontificaram a te ajudar? Por que você não aceitou a ajuda? Por que você foi comprar essa marmita elétrica? E realmente essa coisa da arrogância, de querer, de não aceitar ajuda, de não pedir ajuda, de querer fazer as coisas do meu jeito. E aí é complicado quando você confunde as coisas, né? Você acha que certos comportamentos são adequados, são dignos, e na verdade você está se enganando com orgulho, com arrogância e tudo isso. E eu percebi que nos últimos meses eu estava num processo assim muito forte, mexendo com o meu brio, com o meu orgulho, de várias situações, e não percebi que isso iria e trouxe problemas na minha saúde física, né? Um problema que fazia mais de 10 anos que eu não tinha, voltou de uma maneira bem pesada, bem difícil. E semana passada eu fui
em Itaquera dar palestra do mesmo jeito, caminhando, né? Assim meio difícil, mas fui, fiz. Você fala assim, não, mas isso é brio. Não, é tolice mesmo. Aí eu preciso aprender a admitir, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu não tô legal, as coisas não estão muito bem, sabe? Senão as pessoas acham que você está sempre bem, nunca tem problema, nunca tem dificuldade. E é por isso que é importante você fazer terapia, por isso que é importante você ter um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for, te ajudando para que você caia na real, que você não resolve as coisas sozinho, que você não melhora a sua vida sozinho. E essa somatização dos problemas no corpo é mais comum do que a gente imagina. E a gente tem essa empáfia, essa arrogância de achar que vai resolver tudo, que não precisa de ajuda. Essa semana eu cheguei na minha casa, foi na quinta-feira, e eu falei para minha mãe, nunca pedi isso na minha vida. Eu falei, coloca comida no prato para mim, porque não dá para caminhar até a cozinha. Pedi ajuda pro meu irmão. Eu estava subindo a escada de gatinho, porque estava muito difícil. E aí eu fui procurar uma ajuda mais especializada e falei, né, para a pessoa do meu problema, me passou uma fórmula. E aí fez alguns comentários, né, sobre a questão de emagrecer, de fazer exercício, de mudar os hábitos. E eu fiquei muito pé da vida com a pessoa, muito pé da vida. Se a pessoa não conhece a minha história, não conhece a minha vida, não sabe o que eu já passei, como é que vai pegar e vai ficar falando isso? Orgulho, arrogo. Ela não é obrigada a saber da minha vida, saber dos meus problemas, daquilo que eu já passei, como é que eu cheguei. O que ela falou é algo normal, algo que faz parte do processo, mas a minha reação foi de engolir seco isso, né? Engolir essa coisa para não ofender, para não agredir. A gente precisa se olhar melhor, a gente precisa aprender a liberar esse orgulho bobo que a gente tem, essas tolices que a gente tem, essa preocupação com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, e pensar mais em quem a gente é, como a gente é e o que a gente precisa da nossa vida para ser feliz de verdade. Não importa as dificuldades, não importa os problemas. Eu precisei e estou precisando aprender a ser menos orgulhoso, né, menos arrogante. E isso é um processo demorado, um processo, sabe, de olhar para as suas próprias feridas, para as suas próprias personas, para a sua própria sombra interna, né? E é isso que eu venho fazendo, e isso que eu venho trabalhando. E eu tenho noção de que eu vou ter que trabalhar muito isso. Mas para isso eu tenho que melhorar, eu tenho que abrir mão de comportamentos que são danosos para mim mesmo. Eu peguei aqui num livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, e abri aqui agora, né? Na mensagem 98, para encerrar esse vídeo, que diz assim: seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria, otimismo a todos aqueles que lhe dirigem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Que todos nós possamos imprimir em cada dia da nossa vida toda a bondade que existe dentro do nosso coração. Um grande prazer, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.